Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Estimados ouvintes, dou-vos as mais cordiais boas-vindas a mais um programa de estudo bíblico Raio-X da Bíblia. Como de costume, começamos com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E tomamos o hino do Advento, da liturgia das horas, hino do Advento. Em meio à treva escura ressoa clara voz. Os sonhos maus se afastem, refulja o Cristo em nós. Despertem os que dormem feridos de pecado, o novo sol já brilha, o mal vai ser tirado. Do céu desce o Cordeiro que traz a salvação, choremos e imploremos das culpas o perdão. E ao vir julgar o mundo no dia do terror, não puna tantas culpas, mas venha com amor. Ao Pai e ao seu Filho, poder e majestade, e glória ao Santo Espírito, por toda a eternidade. Amém. 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 Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos, continuamos a abordar o tema da esperança no Messias, a espera do Messias no Novo Testamento. Este é o nosso tema e é, digamos, a terceira semana que estamos a abordar este tema. Na primeira semana foi à espera do Messias no Antigo Testamento, e na semana passada foi à espera do Messias no Novo Testamento, mas foi um enquadramento mais histórico dos Messias no tempo de Jesus, que Jesus não foi o único Messias, mas houve outros Messias naquele tempo. Então fizemos um enquadramento histórico do Messias, ou dos Messias, se queremos, no tempo de Jesus, partindo dos documentos do historiador José Flávio. Então hoje vamos terminar este tema, vamos concluir o tema à espera do Messias no Novo Testamento, já tratando textos bíblicos concretos do Novo Testamento. Como introdução a este tema, recordar que no Antigo Testamento termos importantes que designam esperança devem ser retidos. E um deles é o termo Yahal, que é associado a esperar em Deus, a esperar na palavra de Deus, esperar nas promessas e nas ações de Deus. Isto encontramos em Jó 13:15. Jó 13:15 diz: ainda que ele me mate, é muito forte isto, ainda que ele me mate, nele esperarei. Então é Jó como se estivesse a dizer que Deus mata as pessoas, mas ele diz: ainda que Deus me mate, eu continuarei a esperar nele. Então é muito forte o significado do termo Yahal, quer dizer esperar fortemente em Deus, mesmo na morte. Esperar fortemente em Deus. Mas se formos a ver também o Salmo 71, sobretudo o versículo 14, aí encontramos a mesma ideia de Yahal, esperar continuamente. Diz: eu esperarei continuamente e te louvarei ainda mais e mais. Então é muito forte esta ideia que nos vem do termo Yahal,
esperar contínua e fortemente em Deus. Então, eu gostaria que também os queridos ouvintes retivessem este termo Yahal. Fazer um Yahal na nossa vida é esperar fortemente, partindo de Jó 13:15, esperar mesmo na morte, ainda que ele me mate, eu esperarei em Deus. Outro termo, digamos, eu gostaria de recordar, esses termos do Antigo Testamento, já tratados. O outro termo, antes de passarmos a ver os textos do Novo Testamento, outro termo hebraico do Antigo Testamento é tikvah, ou também dito kavá, né? Tikvah ou simplesmente kavá, que quer dizer corda grande, uma corda, e aparece pela primeira vez em Josué 2:18. Este termo usado no hebraico do Antigo Testamento. Amarrarás este cordão na janela. Josué 2:18. Então, amarrarás. Aí o termo usado é mesmo tikvah ou kavá. Tikvah ou kavá. Então, é cordão. É cordão usado no livro de Josué. Quer dizer cordão. Porém, é também importante o significado que nós podemos extrair partindo deste termo tikvah, que quer dizer cordão. É mesmo o sentimento de tensão e de expectativa. Quer dizer que a esperança no Antigo Testamento tinha a ver com tensão, o sentimento de uma tensão e expectativa enquanto se espera que algo aconteça. É como puxar uma corda para produzir um estado de tensão. Quando nós puxamos numa corda, alguém está de um lado, outro do outro lado da corda, então esticamos a corda, cria tensão na corda e também cria tensão nas pessoas que estão a puxar ou a esticar na corda. Então é também importante este termo do Antigo Testamento, kavá ou tikvah, do hebraico. Então nós, ao esperarmos, temos esse sentimento de tensão. Ao esperarmos em Deus, às vezes não sabemos se o que esperamos vai acontecer, se Deus nos vai oferecer, se nos vai dar o que lhe pedimos. Então, vivemos nessa tensão de certeza e incerteza, de hoje e talvez amanhã. Não sabemos. Então, vivemos este sentimento que o Antigo Testamento também nos faz ver, nos faz até recordar que na experiência da esperança em Deus, há este sentimento tipo de corda que é puxada, que é esticada. A tensão na própria corda, a tensão, mas também a tensão naqueles que puxam, aqueles que empurram, sobretudo se as duas forças são iguais. De um lado temos uma pessoa forte, do outro lado também a pessoa do outro lado também que está a puxar é forte, então quase que ninguém vence aí. Então há essa tensão. Então é importante também nós revisitarmos os nossos sentimentos na vida quando esperamos em Deus, sentimos também essa tensão em nós, esse não saber de que lado estamos, se é como da corda que é puxada pelas duas pessoas, se é de um lado ou do outro lado que a corda vai ceder. Então é importante, também é interessante este verbo, este termo tikvah ou kavá. Então, isto foi mais uma introdução, não é o nosso tema, especificamente o tema de hoje, é uma introdução partindo dos termos que no Antigo Testamento significam esperança ou esperar. Então, tikvah ou kavá, ou o termo também que usamos é yahal.
Yahal, que também dissemos que era importante porque o livro de Jó 13:15 o usa mesmo para dizer que mesmo na morte, mesmo se Deus me estivesse a matar, ele aparecesse e me matasse, eu não deixarei de esperar nele. Eu continuarei a esperar desse Deus que me está a matar, que me está a assassinar. Então isto é muito, muito, muito importante, queridos irmãos, quando se trata de esperar em Deus, tentar, de fato, nós devemos fazer o esforço de, nesta corda, como dizíamos, esta corda que em tensão, nós devemos tender de um lado. Nós devemos ser como essa corda que depois temos que ceder de um lado. E deste lado que cedemos é o lado de Deus. Não? O lado em que nós cedemos é o lado de Deus. Então, vivemos numa tensão, mas deve chegar o momento em que nós cedemos do lado de Deus. Que essa corda vai se inclinar de um lado que é mais forte, que é o lado de Deus. Mas se formos ainda revisitar a terminologia do Novo Testamento, no Novo Testamento o termo usado é elpis. Elpis é o termo que encontramos, por exemplo, em Mateus 12:21, onde diz: em seu nome os gentios esperarão. O verbo usado é mesmo elpis. Elpis quer dizer esperança. Elpizo quer dizer espero. O verbo eu espero. Em grego, elpizo. Não é? E elpis é o grego para esperança. Elpizo é grego também para o verbo esperar. Eu espero. Elpizo é um termo que aparece mais de 50 vezes no Novo Testamento. É usado mais de 50 vezes no Novo Testamento para dizer que é um termo importantíssimo. É usado quando se quer descrever uma antecipação de eventos futuros que com certeza virão. Um evento futuro que com certeza virá é descrito com o termo elpizo. Se eu espero, por exemplo, e eu sei que amanhã vai chover e com certeza chove, então o termo usado é elpizo ou elpis. É uma esperança de algo futuro, mas que com certeza acontece. Então isto é muito forte para o Novo Testamento. Novo Testamento é elpizo. É uma expectativa razoável, é uma expectativa segura do futuro. É uma expectativa na alegria e no prazer. Então, depois desta introdução sobre o termo esperar, uma retrospectiva sobre os termos esperar em hebraico do Antigo Testamento e o termo esperar em grego no Novo Testamento, podemos passar agora a tratar agora um bocado mais detidamente o nosso tema, o tema de a espera do Messias no Novo Testamento. Então, a esperança do Messias no Novo Testamento, primeiro tem a base da esperança é Deus. Então, esperar em Deus. Uma verdadeira esperança do Messias é baseada em Deus. Então, se quisermos mesmo aplicar isto para o tempo de Advento, que nós esperamos o Messias, então a verdadeira esperança no Messias é uma esperança baseada em Deus. Se formos a ler Romanos 15, 9 a 12, 15, 9 a 12, sobretudo o versículo 12 diz:
os gentios esperarão nele. Esperarão em Deus. Os gentios esperarão em Deus. E Paulo, no versículo seguinte, se formos a ver o versículo 13 do capítulo 15 da carta aos Romanos, Paulo depois vai retomar a mesma ideia e diz que fala do Deus da esperança. Deus da esperança. Usa o termo grego ho theos tes elpidos. Então, já vimos aí, ho theos quer dizer o Deus, tes da elpidos, esperança. Então diz, o Deus da esperança encha os cristãos de alegria e paz. Então é importante isso, o Deus da esperança, ho theos, o Deus, tes da elpidos, da esperança, elpidos, elpis. E já vimos naquela introdução que acabamos de fazer, não? Elpis, elpizo. Então aqui diz elpidos, é o mesmo termo, o Deus da esperança. O importante aqui, irmãos, é considerarmos, independentemente destes termos gregos que eu estou a ler, que para alguns podem ser até pesados, mas para outros talvez até divertentes, mas aqui o importante é captar a ideia de que uma verdadeira esperança no Messias é baseada em Deus. Deus, o nosso Deus, o Deus cristão, é o Deus da esperança. É uma designação que Paulo adota do Antigo Testamento, mas dá a esta designação um novo significado, que Deus torna-se fonte da esperança do cristão. Então, a verdadeira esperança no cristão está em Deus. É Deus quem dá a esperança. Então, os cristãos podem crescer cada vez mais, devem crescer cada vez mais na esperança. Na esperança. Então, Deus é a base. Deus é a base da esperança. Nós agora estamos no tempo do Advento, à espera do Messias, do nascimento de Jesus, vamos celebrar o Natal, mas tudo isto deve ser caracterizado por uma forte esperança em Deus. Se nós não formos homens e mulheres de esperança, podemos celebrar o Natal, podemos preparar o Natal, podemos festejar no Natal. Mas se não tivermos esperança em Deus, nada acontece na nossa vida. Tudo continua igual. Permanecemos com as nossas doenças, permanecemos com os nossos problemas no lar, na família, permaneceremos com as divisões, permaneceremos na pobreza para aqueles que são pobres. Nada muda, porque essa celebração do Natal, essa esperança no Messias, não é baseada em Deus. Então, irmãos, é importantíssimo crescer na esperança em Deus. Crescer na esperança em Deus. De fato, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 17, aí Paulo exorta os ricos a não colocarem suas esperanças nas riquezas incertas, mas em Deus, que ricamente nos fornece tudo. Então aqui é muito importante, Paulo fala aos ricos, na primeira carta a Timóteo 6,17, que os ricos não coloquem suas esperanças nessas riquezas incertas,
mas em Deus que ricamente abençoa, fornecendo tudo, não só os bens materiais, mas também e sobretudo os bens espirituais. Esta é uma ideia que já nos vem do Antigo Testamento, do livro dos Provérbios, capítulo 11, versículo 28, que diz que os homens não devem confiar na riqueza, devem confiar no Deus vivo, o Salvador dos homens. E isso, de fato, Paulo vai retomar também na 1 Timóteo 4:10. Temos posto, diz Paulo, a nossa esperança no Deus vivo. Quem dera, irmãos, que este mundo aprendesse a colocar a sua esperança no Deus vivo. Que os crentes aprendam a colocar a sua esperança no Deus vivo, no Salvador. Que os crentes, aqueles que creem em Deus, é uma pena, é muito triste constatar que crentes que louvam a Deus, rezam, glorificam a Deus com cantos e danças. É triste constatar que muitos crentes não colocam a sua esperança no Deus vivo. Colocam a sua esperança na riqueza, no bem-estar, na saúde física. Preocupam-se muito na saúde física e até esquecem-se de Deus. É muito triste constatar que os crentes, os cristãos que deveriam ser exemplo de esperança em Deus vivo, são os primeiros a não esperar em Deus vivo e a colocar a sua esperança em coisas passageiras, a colocar a sua esperança nos bens materiais, no prazer ou nos prazeres do mundo, esquecendo-se do Deus vivo, que é a rocha firme, que é a rocha firme em que nós devemos fundar toda a nossa esperança, todas as nossas expectativas. Gostaria de vos convidar a uma breve pausa e voltamos dentro de instantes. As nossas mãos se abrem, mesmo na luta e na dor, e trazem pão e vinho para esperar o Senhor. Deus dá nas pobres e se fez pobre também. Desceu a terra e fez pousada em Belém. As nossas mãos se elevam para um gesto de amor, retribuir a vida que vem das mãos do Senhor. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu a terra e fez pousada em Belém. As nossas mãos se encontram na mais fraterna
nem sempre tenho que dar, mas vale a própria vida de quem prossegue a lutar. Deus dá aos pobres e se fez pobre também. Desceu a terra e fez pousada em Deus. Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a esta segunda parte do nosso raio-x da Bíblia de hoje. Então, dizíamos no primeiro ponto, depois de uma introdução sobre os termos, as palavras em hebraico e grego que designam esperança no Antigo Testamento e no Novo Testamento, respectivamente, dizíamos que, no primeiro ponto, dizíamos que Deus é a base da esperança. No segundo ponto, esperar nas promessas de Deus é uma das características essenciais da fé cristã. Esperar nas promessas de Deus. No primeiro ponto dizíamos que era esperar em Deus porque Ele é a base da esperança. Ele é a rocha. Agora, este ponto vamos concretizar um pouco mais isso. Não é esperar em Deus vagamente. Deus é a pessoa que nós escolhemos para colocar toda a nossa esperança, no primeiro ponto. E eu tomo a decisão de colocar toda a minha esperança no Deus vivo. Primeiro ponto. Segundo ponto agora, nesta segunda parte, é que eu tomo a decisão de esperar nas promessas deste Deus, que é a base da minha esperança. É que aqui partimos do princípio de que Deus faz promessas. Deus faz promessas. Se formos a ler Romanos 4, 13 a 25, aí vemos que Deus fez a Abraão uma promessa no Antigo Testamento. Abraão seria pai de um grande povo e na esperança ele acreditou contra toda a esperança que se tornaria o pai de muitas nações. Então aqui temos uma promessa feita a Abraão. Abraão espera, acredita contra toda a esperança, porque ele já era idoso e a sua esposa também. Não era possível ter filho naquela idade que tinham. Ele espera contra toda a esperança que se tornaria pai de muitas nações. Ele confiou e aconteceu. Então, irmãos, aqui o importante é, antes de tudo, conhecer as promessas de Deus. Só assim podemos esperar nessas promessas. Conhecer, este é o primeiro passo para esperar nas promessas de Deus. Nós devemos conhecer, você, meu irmão, minha irmã, deve conhecer as promessas de Deus para si. A sua situação, em que situação você se encontra e o que Deus promete para si. E isso você só pode chegar a conhecê-lo através da leitura, meditação e contemplação e oração com a palavra de Deus. Ler, meditar, contemplar, rezar com a palavra de Deus. Só assim a pessoa pode descobrir qual é
a promessa de Deus para mim, na condição em que me encontro. Não estou a falar das promessas de Deus na Bíblia. Isso depois iremos a abordar isso. As promessas de salvação, as promessas de perdão de pecado, as promessas de vida eterna, está bem. Mas este segundo ponto, esperar nas promessas de Deus, desafia-nos a descobrir quais são as promessas de Deus para mim, na situação em que me encontro, na pobreza, na minha doença, nos meus problemas familiares. Qual é a promessa de Deus para mim? E para poder descobri-lo, eu devo, insisto, pegar na palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditá-la, contemplar essa palavra de Deus e rezar com fé. Deus vai enviar o seu Espírito e me ilumina. Qual é a promessa de Deus para mim nesse momento? Então, é muito importante fazer este exercício, irmãos. Há muita gente que vive sem esperança porque não conhece as promessas de Deus para ele. Estas pessoas, estes irmãos, não conhecem as promessas de Deus. Por isso é que também não podem esperar na promessa de Deus, porque não conhecem a promessa de Deus. E ligado a isso, se nós conhecêssemos a promessa de Deus, nós não estaríamos, ou muitos irmãos, não estariam a pular de igreja em igreja, ou de seita em seita, à procura de cura, à procura de milagre, porque você a pessoa que faz isso a pessoa não conhece a promessa de Deus e vai a uma igreja para descobrir o que Deus promete para ela, ou vai a pedir ao pastor para profetizar, para dizer o que Deus promete para ela, e se não se realizar, vai para outra igreja, também para pedir o pastor lá para profetizar, e se não acontecer, vai sair e vai para outra igreja. Então, em vez de perder tempo procurando que o pastor profetize, você, irmão, você mesmo sozinha, você pode descobrir a promessa de Deus e ter uma fé forte nessa promessa. E se essa for a vontade de Deus, você vai receber essa graça, vai receber esse milagre, vai receber de Deus essa bênção. Então, é preciso conhecer a vontade de Deus. E não precisa fazer quilômetros e quilômetros pulando de igreja a igreja, indo para uma igreja, saindo para outra. Não precisa. Bastaria você sentar tranquilo em sua casa, abrir a sua Bíblia, ler a palavra de Deus com muita fé, fazer meditação, fazer contemplação e fazer oração 1, 2, 3, 4, 5 vezes, até acompanhando com o jejum. Deus vai enviar a sua luz e a pessoa pode descobrir a promessa de Deus. E o passo seguinte, depois de descobrir a promessa de Deus, é esperar fortemente na promessa de Deus. E se for essa a vontade de Deus, então eu vou receber o milagre, a graça, a bênção para a situação em que
estou a viver. Então, este era o segundo ponto. O terceiro ponto é esperar na obra salvadora de Deus. Esperar na obra salvadora de Deus em Cristo. Agora, a obra salvadora de Deus em Cristo manifestar-se-á na ressurreição. A obra salvadora de Cristo manifesta-se na ressurreição. Se formos a ver a 1 de Pedro 1:3. 1 de Pedro 1:3. Pedro bendiz a Deus, diz: nós nascemos de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então diz aí Pedro, nós nascemos de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora, este nascer de novo é através da ressurreição de Jesus. Quer dizer, Jesus ressuscitou e nós nascemos de novo pelo batismo, somos regenerados e pela força da ressurreição de Jesus, nós também ressuscitamos. Nós também nascemos de novo. Então, este é um texto, mas temos muitos textos no Novo Testamento sobre a ressurreição. Por exemplo, a primeira aos Tessalonicenses 4:13-18, né? Primeira aos Tessalonicenses 4:13-18, também Paulo aí aborda o tema da esperança na ressurreição, porque a realidade era que os cristãos estavam a morrer, os cristãos que tinham sido batizados estavam a morrer, então os outros cristãos começavam a duvidar na ressurreição. Diziam, então como é? Aqueles nossos irmãos foram batizados, renasceram de novo pelo batismo, ressuscitaram em Jesus Cristo, mas ainda estão a morrer, os enterramos e não ressuscitam. Então o que quer dizer isso? Então este é mais ou menos o contexto em que Paulo escreve este capítulo 4, não é? Da primeira carta aos Tessalonicenses, ao falar da ressurreição como a base da nossa esperança. Claro que nós também podemos cair nestas dúvidas, não é? Que os Tessalonicenses tiveram. Nós também recebemos o batismo e festejamos, fazemos almoços de batismo e ressuscitamos em Cristo, mas depois de algum tempo morremos e somos enterrados. Então, afinal, de que ressurreição se fala? Então, não é uma ressurreição do corpo. Aquela ressurreição do batismo não é ressurreição do corpo, é ressurreição do nosso espírito. Quer dizer, o pecado é derrotado, o Satanás é derrotado e nós abraçamos as vias de Cristo, os caminhos do Senhor. Mas aqui, neste terceiro ponto, eu gostaria de realçar o fato de que a nossa esperança é na ressurreição final, a ressurreição do corpo na segunda vinda de Cristo. O corpo vai ressuscitar. Então, é muito importante que ao esperarmos a vinda do Messias no Natal, ao celebrarmos a vinda do Messias no Natal, não percamos de vista a sua segunda vinda. Quer dizer, a esperança do Messias na parousia, quer dizer, na segunda vinda de Cristo. Então, estas duas esperanças não podem ser dissociadas. A esperança no Messias, quer dizer, na sua primeira vinda, no seu nascimento, na sua encarnação, e também a esperança no Messias, na sua segunda vinda, quando todos os crentes em Cristo
ressuscitarão para a vida. Importa também realçar aqui o elemento da fé em tudo isto, irmãos. A fé é muito fundamental para podermos alimentar uma esperança verdadeira no Messias. Se formos a ler Hebreus 11:1, aí lemos o seguinte: a fé é a substância das coisas que se esperam. A fé é a substância das coisas que se esperam. Então, os cristãos precisam ter esperança, os cristãos precisam ter fé. A fé sem esperança não resiste às dificuldades da vida. É por isso que tem muita gente que até diz ter fé, mas porque não tem esperança, as pessoas, como antes também eu dizia, fazia referência a isto, as pessoas podem até perder a esperança na cura. A pessoa tem fé, mas vai passando de igreja em igreja, vai procurando curas. Vai reza a Virgem Maria, vai a Namaacha, depois vai ao curandeiro, depois vai... Essa pessoa tem fé, mas não tem esperança. Vai à Igreja Universal, volta à Igreja Católica, comunga, depois de comungar vai pedir a bênção do padre, depois de pedir a bênção do padre vai pedir água benta, depois de pedir água benta vai para a Igreja Universal ou vai para a Igreja Velha Apostólica, depois vai ao santuário. Então essa pessoa até tem fé, mas não tem esperança. Então há muita gente que tem fé, mas não tem esperança. E o contrário também é possível. Há pessoas que têm esperança, mas sem fé. É uma esperança vazia. Esperam em Deus, esperam na cura de Deus, esperam no milagre de Deus, esperam na intervenção de Deus para transformar a sua vida, mas não têm uma fé forte. Uma fé forte para sustentar essa esperança. Então essa esperança também é vazia. Então, para terminar, é preciso reter este ponto de que a esperança precisa da fé e a fé precisa da esperança. Então devemos, os cristãos, alimentar estas duas virtudes da nossa fé. A esperança, duas virtudes teologais, como chamamos também na igreja, não é? A esperança e a fé é muito importante em todos os momentos da nossa vida. Ter fé e esperar em Deus. Esperar em Deus com fé firme. Então, irmãos, Feliz Natal a cada um de vós. Que seja um Natal, como dizíamos, em que não percamos de vista a segunda vinda do Senhor. Não celebremos o Natal distraindo-nos, pensando que, é o mais importante na nossa vida. O mais importante é aquela segunda vinda do Messias, onde seremos premiados, onde receberemos o prêmio da ressurreição dos nossos corpos. Porque celebrar o Natal, festejar no Natal, mas depois da morte, o nosso corpo não receberá o prêmio da ressurreição e da vida eterna. Então, essa celebração terá sido em vão. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Feliz Natal. Esperemos no Messias, tenhamos fé e continuemos a esperar sempre em Deus e nas suas promessas, que não defraudam, nas promessas de Deus que não falham nunca. Então, muito obrigado pela atenção dispensada. Podemos terminar com a oração da Ave Maria, invocando Nossa Senhora que nos ajude a esperar no seu Filho, a celebrar a vinda do seu Filho, não apenas no seu nascimento, mas, sobretudo, na sua segunda vinda, que é aquele momento em que nós todos
ressuscitaremos. Os nossos corpos ressuscitarão para viver na glória com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia.